estudantes, como vocês estão? Eu espero que estejam ótimos. Eu sou o professor Breno, de matemática, e essa aula foi feita especialmente para você, estudante de sexto e sétimo ano da EJA. Vocês sabiam que os números podem ser divididos entre primos ou compostos? Se não sabia, na aula de hoje você vai aprender o que e quem são eles. Fique comigo até o final, que a aula de hoje vai ser muito interessante. Para os professores que nos acompanham, essa aula está voltada para os sextos e sétimos anos da EJA. A aula trabalha com o eixo temático saúde e bem-estar. O objetivo da aprendizagem é identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual. E o objetivo da aula é classificar números naturais em primos e compostos. E antes de começarmos a aula de hoje, não se esqueça de apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela, para registrar a sua presença nessa aula, ok? Antes de começarmos a aula de hoje, precisamos lembrar de um conteúdo muito importante para conseguirmos entender a aula de hoje: os múltiplos e os divisores. Você se lembra? Vamos recapitular. Os múltiplos de um número são os resultados da multiplicação desse número pela sequência numérica. Por exemplo, os múltiplos de 2 são o resultado da multiplicação de 2 pela sequência de números. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10 e assim por diante. Como você pode perceber, os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Vamos fazer agora os múltiplos de 3. Já vimos que os múltiplos são os resultados da multiplicação desse número pela sequência numérica, ou seja, os múltiplos de 3 são resultado da multiplicação de 3 pela sequência numérica. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Ou seja, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. E aí, conseguiram se lembrar do que são os múltiplos? Vamos rever agora sobre os divisores. Dizemos que um número é divisor de outro quando há uma divisão exata. Por exemplo, para saber os divisores de 6, precisamos pensar em números que, ao fazer o 6 dividido por ele, resulta em uma divisão exata. E lembrando que divisão exata é aquela em que o resto é igual a 0. De cara, já sabemos que o 6 é múltiplo de 2 e de 3, ou seja, ao dividirmos o 6 por 2 e por 3, temos uma divisão exata. 6 dividido por 2 é igual a 3, e 6 dividido por 3 é igual a 2. Com isso, sabemos que o 2 e o 3 são divisores do 6. Além desses, o 1 e o próprio 6 são divisores do 6, pois todos os números naturais são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Portanto, os divisores do 6 são 1, 2, o 3 e o próprio 6. Agora que já relembramos o que são múltiplos e os divisores, podemos dar início ao conteúdo da aula de hoje. Aproveitando que vocês já sabem o que são divisores, vamos descobrir os divisores do 2? Que número que, ao dividir o 2 por ele, resulta em uma divisão exata? Ao ter esse pensamento, conseguimos descobrir que os únicos números que, ao dividir o 2 por eles, resultam em uma divisão exata são o 1 e o próprio 2. Logo, os únicos divisores do 2 são o 1 e o próprio 2. O número 2 é o que chamamos de número primo,
pois só possui como divisores o 1 e ele mesmo. Os números primos são aqueles que só conseguimos dividir por 1 e por eles mesmos, ou seja, são aqueles números que só possuem o 1 e ele próprio como divisores. Vamos ver alguns exemplos para entendermos melhor? Temos aqui o número 5. Quais são os divisores dele? Será que ele é o número primo? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, conseguiram encontrar os divisores do 5? Vamos descobrir quais são fazendo tentativas. Será que conseguimos dividir o 5 por 2? Sabemos que não, pois o 5 é um número ímpar, e um número ímpar não é divisível por 2. Mas e por 3? Será que conseguimos dividir? Também não, pois se dividirmos 5 por 3, não irá resultar em uma divisão exata. Vamos tentar agora por 4. Ao dividir o 5 pelo 4, também não conseguimos ter uma divisão de resto zero. Ou seja, os únicos números que conseguimos fazer o 5 dividido por ele e ter uma divisão exata são o 1 e o próprio 5. Com isso, podemos concluir que o 5 também é um número primo, pois só possui como divisor apenas o 1 e o próprio 5. Além do 2, que já vimos, e do 5, o 3 também é um número primo, pois só tem como divisor o 1 e o próprio 3. Vamos tentar analisar mais um número para aprendermos ainda mais? Observe aqui o número 10. Será que ele é um número primo? O 10 é um número par terminado em 0. E sabemos que todo número par é divisível por 2. E todo número terminado em 0 é divisível por 5. Logo, temos que, além do 1 e do próprio 10, o 2 e o 5 também são divisores do 10. Com isso, o 10 não é um número primo, pois ele possui mais divisores, além do 1 e dele mesmo. O 10 é o que chamamos de número composto. Vamos saber mais sobre eles? Os números compostos são aqueles que possuem mais divisores, além do 1 e dele mesmo. E, além disso, eles são formados pela multiplicação de números primos. Vamos pegar o 10 como exemplo. Como acabamos de ver, os divisores do 10, além do 1 e do próprio 10, são o 2 e o 5, ou seja, o 10 possui mais dois divisores, além do 1 e dele próprio. Por isso, ele é um número composto. E se você reparar bem, se multiplicarmos o 2 e o 5, que são os divisores do 10, resulta no próprio 10. Ou seja, o 10 pode ser formado pela multiplicação dos números 2 e 5, que também são números primos. Agora que vocês já sabem diferenciar os números primos dos compostos, que tal fazer um exercício para praticar? Temos aqui o número 15. Ele se trata de um número primo ou de um número composto? Vou dar um tempo para vocês descobrirem. E aí, conseguiram descobrir?
Para descobrir se um número é primo ou composto, devemos primeiro encontrar os divisores dele. Quem são os divisores do 15? Quais números naturais menores que o 15, que se eu dividir o 15 por ele, resulta numa divisão exata? De primeira, já vemos que o 15 termina em 5. E todo número terminado em 5 é divisível por 5. Ou seja, o 5 é um divisor do 15. Além do 5, temos o 3, que também é um divisor do 15, pois para resultar em 15, devemos multiplicar o 5 exatamente por 3. Com isso, temos que, além do 1 e do próprio 15, os divisores do 15 são o 5 e o 3. Logo, o 15 é um número composto, formado pela multiplicação dos números 5 e 3, porque fazendo 5 vezes 3 irá resultar exatamente no 15. Viu como é fácil? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que existe uma maneira bastante legal de descobrir quais números são primos? Vou te contar qual é. Uma maneira bem simples de se encontrar números primos é através do crivo de Eratóstenes. O crivo de Eratóstenes é um algoritmo e um método simples e prático para encontrar números primos até um certo valor. E ele foi criado pelo matemático grego Eratóstenes. Vou te explicar como funciona. Primeiro, você deve determinar um intervalo numérico para ser encontrado quais números são primos dentro desse mesmo intervalo. Aqui eu determinei um intervalo que vai do 1 ao 20. Ou seja, vamos descobrir entre os números de 1 ao 20 quais deles são primos. Em seguida, você deve ir marcando os números que são múltiplos dos principais números primos que você já conhece, sem marcar os próprios primos, ou seja, você deve ir assinalando os múltiplos dos números primos já conhecidos depois deles. Vamos começar? Vou começar assinalando os múltiplos de 2 após ele. No intervalo de 1 a 20, temos que os múltiplos de 2 depois dele são o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e, por fim, o 20. Vamos assinalar agora os múltiplos de 3. No intervalo de 1 ao 20, temos que os múltiplos de 3 depois dele são o 6, que já está riscado, o 9, o 12, que já está riscado, o 15 e o 18, que já está riscado. Vamos assinalar agora os múltiplos de 5. No intervalo do 1 ao 20, temos que os múltiplos de 5 depois dele são o 10, que já está assinalado, o 15, que já está assinalado, e o 20. Pronto, já assinalamos todos os múltiplos dos números primos que já conhecemos, sem assinalar eles mesmos. Prestem atenção agora nos números que sobraram que não assinalamos. Os números que não assinalamos a partir do 1, além do 2, 3 e 5, foram o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Esses números que não assinalamos só são múltiplos deles mesmos, ou seja, só são divisíveis por 1 e por eles próprios. Ou seja, esses números que sobraram, que não assinalamos, são números primos. O crivo de Eratóstenes consiste basicamente em ir assinalando os múltiplos dos números primos que já conhecemos a partir deles, num determinado intervalo numérico. E aqueles números que não forem assinalados
serão os números primos dentro daquele intervalo. Aqui utilizamos o intervalo de 1 ao 20. E os números que não foram assinalados como múltiplos de ninguém a partir do 1 foram o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e o 19. Ou seja, dentro do intervalo de 1 ao 20, os números que são primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Viu só como é fácil? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como você percebeu aqui, não assinalamos o número 1. Será que ele pode ser considerado um número primo? O 1 não pode ser considerado número primo, pois para ser número primo precisa ter dois divisores, o 1 e o próprio número. E no caso do 1, o seu único divisor vai ser ele próprio. Com isso, ao fazer um crivo de Eratóstenes, você já pode riscar o número 1 também. Bem, pessoal, nossa aula de hoje está chegando ao fim. Mas antes de relembrarmos o que aprendemos na aula de hoje, não se esqueça de apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela, para registrar a sua presença nessa aula, ok? Vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje, vimos que os números naturais podem ser classificados em primos e compostos. E os números primos vão ser aqueles que só possuem o 1 e eles próprios como divisores. E os números compostos são aqueles que possuem mais divisores, além do 1 e deles mesmos. E além disso, vimos também que os números compostos são formados por multiplicações entre os números primos. E por fim, aprendemos como encontrar os números primos a partir do crivo de Eratóstenes. Aprendemos bastante coisa legal na aula de hoje, não é mesmo? Agora, que tal uma atividade para você praticar aí na sua casa? Você conhece algum número primo que não foi citado ou descoberto durante a aula de hoje? Se sim, envie aqui para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 996610143. Estarei aguardando a sua resposta. E fique à vontade também para mandar alguma dúvida sobre a aula, se você tiver. É isso, pessoal. Nossa aula termina aqui. Foi muito legal aprender com vocês sobre os números primos e compostos. Fiquem ligados que vem muito mais conhecimento e aprendizado por aqui, no Dever em Casa, na TV. Se cuidem e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Um abraço e até a próxima!